O fato, irmão, é que manter a chama acesa, na maioria das vezes, é muito mais difícil que acender. Muito mais difícil você manter a chama acesa do que acender a chama. Domingo passado, agora eu preguei sobre o primeiro amor, e a gente tem falado sobre isso. Nós cantamos uma canção aqui hoje. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Nós cantamos isso ao Senhor como uma declaração de amor. E a verdade, esse é um fato, que manter uma chama acesa é muito mais difícil do que acendê-la. Uma das coisas que eu gosto de fazer em família na minha casa é assistir Largados e Pelados. Não me julgue, não aparece nada, amém? Não é nudismo, amém, irmão? Você que nunca assistiu isso, Discovery Channel. E uma das coisas que acontece, os caras são jogados no meio de um pântano muito louco, com jacaré, e eles precisam se virar. Eu acho muito interessante como eles conseguem fazer o fogo. E aí, cada um tem uma especialidade. E os caras, é uma galera que geralmente são soldados, eles começam a fazer a fogueira e faz a fricção lá, e para que os pauzinhos lá podem gerar o fogo, eles sopram lá. Cara, é muito difícil fazer o fogo. Mas pior ainda é conseguir manter esse fogo aceso. Porque ao longo do dia, a chama vai apagando. Ao longo do dia, vem chuva. Ao longo do dia, falta lenha. Então nosso desafio não é correr, irmão, mas é permanecer. Correr é muito fácil. E eu vejo o problema de muita gente não é a preguiça, porque eles correm muito, eles estão correndo a todo momento. Mas a pergunta que o Espírito Santo me fez essa noite, nesse dia que Deus me entregou essa palavra, é que será que a gente está tendo tempo de contemplação? Ou será que a gente viciou na corrida? Porque não sei se você sabe, mas corrida vicia. Quem aqui corre? Vamos ver, levanta a mão. Você que já correu São Silvestre. Eu conheço um brother, o Johnny. Cadê o Johnny? Tá por aí. O Johnny é corredor. Sim ou não? Tem o tênis de corrida, tem a rota de corrida, tem o relógio, aquele aplicativo Strava, tem tudo. Só não tem o físico de corredor. Mas eu sei que, cara, para um cara acordar à madrugada para correr 20 km, é porque existe algo que é legal na corrida. E aí o problema da corrida é porque ela é viciante, cara. É viciante correr. Quem está comigo, diga amém. Cara, é absurdo. Aqui em Campo Grande está uma febre agora, todo mundo está correndo. Eu olho gente correndo e falo assim: você vai correr? Não faz sentido, cara. Porque virou uma moda. Eu não sei que rolo que virou, eu sei que está na moda correr. E isso vicia, porque as pessoas, elas são viciadas. A gente tem também, por que não falar da Isa, que está aqui, do Lucas. Essa é corredora nata. Corre o dia inteiro, tem aqueles tênis caros com S do lado, aquela coisa toda. E é muito louco isso, porque se a gente trazer para a nossa vida, talvez nós viciamos em correr e não permanecer. Então olha para mim, irmão, porque essa mensagem, eu acredito que ela vai ser vida para alguém aqui, resposta para outros. Para mim já tem sido e mexeu muito comigo, porque sabe, eu fiquei a madrugada inteira meditando nisso, meditando nessas coisas que o Espírito Santo me falou, porque é muito fácil correr, difícil é permanecer. Nenhum amém? Dá para tempo de ir embora ainda, amor. E a gente precisa entender, cara, que existe algo em nosso coração que precisa ser iniciado. E esse algo é aprendermos a contemplar. Me ajuda a pregar, irmão. Tem um crente do seu lado aí. Olha para ele e fala assim: o quanto você tem contemplado as coisas que Deus tem feito na sua vida? Será que você tem parado para contemplar o que Deus tem feito? Porque a contemplação é uma das únicas coisas, aliás, é uma exclusividade do ser humano. Nenhum animal contempla nada. É só o ser humano que tem a capacidade, a habilidade de contemplar coisas. Por exemplo, quem já foi no museu? Levanta a mão. Ou quem já foi numa apresentação de obra de arte? Cara, nós somos os únicos animais entre aspas, amém, irmão? Nós somos, você não é, amém? Em nome de Jesus, me perdoa. Nós somos os seres humanos,
O que nos difere de toda a criação do Senhor é que a gente pode olhar para um quadro e ficar olhando para esse quadro por meia hora, por, sei lá, uma hora. A gente contempla o pôr do sol, a gente contempla uma pintura, a gente contempla tantas coisas, porque está no nosso coração aprender a contemplar. Você precisa parar de correr um pouco e parar para contemplar o que Deus tem feito na sua vida. Cara, vamos lá, alguém comigo nessa igreja em nome de Jesus, vamos lá. Eu preciso de pelo menos 50 pessoas, porque essa noite pode ser uma noite do Pentecoste do Senhor nesse lugar. Eu não sei o tamanho da sua fome, eu sei que eu tenho lenha para queimar aqui essa noite. Aleluia, vamos igreja. Sabe, eu sou o tipo do cara, que a Raíssa não gosta muito disso, mas eu gosto de viajar e parar em cada vendinha da estrada. Mais alguém do meu time? Ariel, obrigado, mano. Então, se eu vou para Anastácio, eu tenho que parar em algum lugar para comprar um energético, um pão de queijo, o que for, chiclete, qualquer bobeira. Porque eu não gosto de seguir a vida no automático. Cara, eu gosto de contemplar, mano. Eu gosto de olhar as paisagens. Todo mundo gosta de fazer isso porque está na nossa vida. Agora, preste atenção. O quanto você tem contemplado as coisas que Deus tem feito para você? Será que você tem contemplado o dia a dia do que Deus está preparando para você? Será que hoje você conseguiu olhar para a chuva e não reclamar da roupa que você estendeu e que molhou, mas olhar e saber que tem um Deus que não deixa você numa seca, que tem um Deus que está mandando chuva para molhar a planta, para trazer para você vida? Será que você parou para contemplar um Deus que não perdeu o controle das coisas, que controla o mundo, que controla o céu, que controla o mar? A Bíblia diz: quem é esse que até o mar e o céu o obedece? Alguém consegue contemplar o Senhor aqui nessa igreja? Alguém pode contemplar? Cara, para de correr tanto, mano. Você está correndo tanto atrás das coisas, que você não está contemplando o que Deus tem feito. Começa a contemplar. Começa a ter clareza do seu propósito, porque não adianta você correr sem destino. Não adianta você correr sem destino, irmão. Eu tenho certeza que por mais longo que seja uma maratona que as pessoas correm, e muito raro você me encontrar numa coisa dessa, viu? Vai ser bem difícil. Mas eu sei que quando eles saem de um lugar para outro, existe um destino. Existe um propósito pelo qual eles estão correndo. Ninguém é doido, irmão. Pode ser que tenha, de acordar e falar assim: vou correr. Por quê? Não sei. Eu vi as pessoas postando, até por isso, até por ego a pessoa vai. Mas todo mundo vai correr por um propósito. E a pergunta que eu te faço é: os corre que você tem fazendo, porque você está no corre, está na correria, qual é o propósito dessa correria? Qual é o propósito? Porque a gente acha que falar que está na correria soa como: estou lutando, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro. E não tem nada a ver com isso, você sabe disso. Muitas vezes você está na correria porque você está fugindo do seu chamado. Então você se entope de serviço o dia inteiro, você se entope de agenda o dia inteiro para falar para alguém da igreja: eu não tenho tempo, eu tenho que fazer uma coisa. Não, Deus, agora não, eu estou na minha correria. E Deus está lá no céu: até quando você vai correr, andando quem corre atrás do vento, e vai começar a caminhar a carreira que lhe foi proposta e combater o bom combate? Até quando você vai ser um corredor sem propósito? Porque não adianta você correr muito rápido sem destino. É melhor você ir o passo de cada vez, apontando para um destino e para um propósito, do que você passar a vida inteira correndo para lugar nenhum. Quem está comigo nessa noite em nome de Jesus? Nessa hora existem muitas pessoas que podiam estar aqui na igreja, mas estão no seu corre. Cara, nenhum corre, nenhuma correria da sua vida vai justificar não parar um pouco e adorar o Senhor, mano. Nenhuma. Por isso eu não entendo: apóstolo, mas é que é meu trabalho. Cara, sério que é seu trabalho? Na minha cabeça, desculpa, irmão, amém? Posso falar algo meu aqui particular, sim ou não? Ninguém? Vocês estão aqui, gente? Na minha cabeça eu não entendo quem consegue trocar a presença de Deus, cara, por qualquer outra coisa desse mundo. Para onde nós estamos correndo? Para onde você está correndo? Porque se você não está contemplando o que Deus está fazendo, e se você não tem clareza do seu propósito, você está correndo um sério risco de correr atrás do vento.
não sei se você sabe disso, mas ninguém consegue alcançar o vento. Quem pode alcançar o vento? O que eu acho muito louco nessa palavra que Deus me deu é que uma das coisas que acontece com o nosso coração enquanto corremos é que nós nunca corremos sozinho. Diga bem forte: nós nunca corremos sozinho. Tem alguém do seu lado? Olha para essa pessoa e fala para ela: a gente nunca corre sozinho. No correr da nossa vida a gente vai tendo conexão. Pessoas que vão aparecendo no meio da nossa corrida, pessoas pelo qual nós passamos e nos conectamos. Algumas dessas pessoas, elas vão nos ensinar como Deus é bom. Algumas dessas pessoas nessa corrida vão nos ensinar como é bom ser amado. Mas outras também vão nos ensinar como é difícil ter paciência. O fato é que enquanto corremos, nós nos conectamos. Você pode fazer o seu corre, mas você sabe muito bem que esse ano, quantas pessoas já passaram pela sua vida? Não são a maioria que vão ficar com você na corrida. Eu gosto de pensar isso, sabe? Eles têm amizade, por exemplo, o Amante está aqui, ele é meu amigo há mais de 20 anos. A gente tem corrido junto há muitos anos. O Leandro está aqui também em algum lugar que eu não estou vendo. Está lá, agora brilhou. Agora deu para ver a glória do Senhor. A gente corre junto desde que a gente é criança. Corremos junto. Eu estava lembrando, enquanto eu fazia essa mensagem, do dia que a Malu nasceu. A minha filha, o dia que ela nasceu, para mim foi uma loucura, porque eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de ter um filho sem uma mão. Mas é um misto de emoção que é difícil de explicar como é você ter um filho sem uma mão. E quando a Malu nasceu, eu lembro que eu fui para o hospital com a Raíssa. Eu não curto muito o hospital, então eu fiquei um pouquinho lá e tal. E daí eu saí de lá, eu fui para casa do Leandro. Você lembra disso, mano? E o Leandro, sem saber, cara, ele estava do meu lado num dia tão marcante para a minha vida. A gente comeu pizza, a gente deu risada, a gente conversou. Porque existem pessoas que vão estar correndo com você. A filha não era dele, mas ele estava do meu lado, a gente estava junto. Mesmo que não estávamos ali chorando, ele não estava me aconselhando. Só o fato de ele estar do meu lado nessa corrida de ser pai, que não é muito fácil. É uma corrida que existe muito esforço, que muitas vezes você tem que carregar os filhos nas costas. Ele estava do meu lado, porque na vida a gente vai ter pessoas que vão correr do nosso lado. E você precisa valorizar essas pessoas. Você precisa valorizar, porque não adianta você correr atrás de coisas e esquecer que o que mais importa são as pessoas pelo qual você está correndo. Então, cara, se o corre que você está fazendo não tem alguém do seu lado, tem alguma coisa errada na sua vida. Se essa correria está te isolando, está te deixando longe de Jesus, longe da igreja, longe do seu propósito, cara, tem alguma coisa errada nessa correria. Talvez você está com o seu Waze desatualizado, porque não tem como correr uma carreira sozinho. A gente está levando alguém junto. Algumas pessoas correm com a gente até determinado quilômetro. Como a gente tem amizades que você teve aí quando você estava na faculdade, na escola, pessoas que correram com você ali enquanto aprendiam. E está tudo bem, porque acabou ali. Aquela maratona com eles foi até ali. Mas e aquelas pessoas também que nós colocamos na nossa corrida, que não tem a ver com o nosso propósito? Sabe qual é o problema disso? Elas atrasam o nosso destino. Cuidado com as pessoas que você tem colocado do seu lado enquanto você caminha. Começa a orar: Senhor, coloca na minha direção pessoas que vão me impulsionar, pessoas que vão me apontar para um destino. Irmão, se o que você quer fazer não está te levando para perto de Deus, não faça. Tem alguém comigo nessa igreja?